sola escritura, que significa somente as escrituras. E é claro que falando do sola escritura, precisamos entender que esse sola vem indicar, primeiro, a inspiração da própria palavra de Deus, vem indicar a autoridade da palavra de Deus, vem indicar a sua suficiência, a sua infabilidade e inerrância. Algo que muitos pastores, nos dias de hoje, parece que desconhecem. Muitos pastores, principalmente quando vamos para algumas igrejas, nós ouvimos aquela ideia que a letra mata. Ou seja, a letra mata, né? Normalmente as pessoas que utilizam essa linguagem que a letra mata é no sentido deles não olhar para o estudo da palavra de Deus como algo importante. Então, eu acredito que quando a igreja abandona o sola escritura, ou quando o sola escritura não é colocado como a primazia da igreja, ali qualquer coisa poderá entrar nesta igreja. Qualquer distorção poderá entrar, porque a pessoa quer? Porque a pessoa baniu o próprio sola escritura. Então, quando nós estamos a falarmos da sola escritura, estamos a olhar para aquilo que vem a ser a inspiração divina, estamos a olhar para a própria autoridade, para mostrar que a autoridade da igreja, a autoridade do crente, a autoridade do povo de Deus, dos eleitos do Senhor, não é Papa, mas é a própria palavra de Deus. Nós olharmos para quê? Nós olharmos para a própria suficiência. Quando olhamos para a suficiência, nós estamos a perceber que somente as escrituras nos bastam. Charles Leandro Spurgeon, ele dizia que somente o que Deus revelou basta. Para mostrar que nós precisamos olhar para a própria Bíblia e encontrarmos nela suficiência. Precisamos olhar na própria Bíblia e encontrarmos infabilidade, que ela é infalível, ela não falha, ela é inerrante. Algo que muitas pessoas se esqueceram. Por isso que os reformadores eles falavam que temos as Escrituras como nossa única regra de fé e prática para mostrar da necessidade que nós precisamos termos de compreendermos melhor quanto a essa questão. E é claro que este conceito, né, da sola escritura contrastava diretamente, neste caso, a teologia da igreja medieval, quando nós vamos olhar, né, naquela época, nós vamos olharmos que naquela época os papas se colocavam como autoridade. As tradições, nesse caso, eram vistas como está tudo bem, as tradições eram vistas dessa fórmula. Então, é dali onde, então, os homens do passado acharam por bem trazer, né, esclarecer, mostrar para a igreja que nananina não é o padre, não são as tradições, mas é a própria Escritura. Então, eu creio que a primeira compreensão que a igreja no século XXI precisa entender é o sola escritura. Porque se a igreja não compreender este primeiro sola, acredito que qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de mundanismo, qualquer tipo de revelações superficiais e carnais vai entrar nesses lugares e creio que vai ser lastimável. Posso falar? Muito bom, sim. Graças a Deus, muito proveitoso, muito proveitoso. Gostaria que, bom, eu vou tentar olhar lá para o passado, certo, e trazer algumas implicações aqui e talvez falar de maneira resumida como é que algumas atitudes nossas podem inferir e contra o princípio de somente a Escritura. Primeiro temos que perceber o seguinte: o que os reformadores estavam a lidar é a questão da autoridade. Quem tem a última palavra na igreja? Os católicos não vão negar que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é infalível. Não. Eles vão dizer, mas a Bíblia precisa ser interpretada pela igreja. A tradição, o concílio, os papas é quem vão ditar o que significa a Bíblia. Então, nós temos a Bíblia e a revelação contínua, a tradição, que vai ditar o que significa para a igreja. Por isso é que você vai para a igreja católica, não é? Tu vai falar isso na Escritura. A ascensão de Maria, a virgindade perpétua de Maria,
Já não está na escritura, vai dizer não, mas a tradição, percebe, né? Fala. Então, ler a Bíblia, ok? Por si só, e a Bíblia interpretar por si só, isso não vale na igreja, na igreja católica. O problema era a interpretação da Bíblia estava privada dentro dos bispos e dos padres, que muitas das vezes não tinham nem conheciam muitas das vezes a própria Bíblia. Então, o que a reforma vai dizer? A reforma vai dizer que escritor interpretou, quer dizer, a escritura interpreta a própria escritura. Em questão do que vamos crer e praticar na igreja, na nossa vida, todo o conceito que nós vamos pensar e crer, quem tem o juízo final é a palavra de Deus, é as escrituras. Isso é importante, porque nós devemos não confundir isso. Confundir somente a escritura e nudes a escritura. Nude a escritura é aquele movimento de crentes que diz que, pronto, eu vou ler a escritura, somente a escritura, não leio nenhum comentário, não preciso da ajuda de ninguém, somente leio a escritura, eu mesmo a escritura e não leio nada. Não, isso é diferente. Somente a escritura diz que tu podes ler, tu podes olhar para a tradição, tu podes olhar outros comentários, tu podes ouvir outras pessoas que falam naquele texto, mas quem terá a última palavra sobre crença e prática é a escritura. A escritura é o juiz final, a autoridade máxima na igreja do que nós vamos querer praticar é a escritura. E com isso eu gostaria de ler um texto que eu acho que em Gálatas capítulo, esse conceito aqui de escritura é importantíssimo. Em Gálatas capítulo 1, verso 6. Se admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, a qual não é outro, mas alguns que vos inquietam querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, Batista, os apóstolos, ou o anjo do céu, vamos dizer aqui, um corpo, um outro astro, uma pessoa que não pertence a essa esfera, um outro anjo, um ser de outra esfera, vos anuncio um outro evangelho, além do que já vos anunciamos, sejam amaldiçoados. Então nós temos aqui, lá Paulo dizer, a autoridade nossa, que nós temos como apóstolo, como igreja, ou como um anjo tem, não é intrínseco, não é inerente, não é natural. A nossa autoridade é derivada, é dada. A autoridade intrínseca é Deus e na sua palavra. Porque Deus é aquilo, Deus é representado pela sua palavra. A voz de Deus não é a voz do povo. A voz de Deus é a palavra de Deus. Então, nós temos Paulo falando, ainda se eu, Paulo, um outro anjo, venha vos anunciar um outro evangelho, uma outra revelação do que já vos tenho anunciado, nós devemos dizer, isso é maldito, não considerá-lo. E nós temos 1 Coríntios 4:6, Batista, um texto muito interessante, que nós estamos aqui a falar. Esse princípio de somente a escritura, ainda que os reformadores, Lutero, disseram, mas isso está na escritura, esse conceito está na escritura. A própria escritura fala de si. Ora, irmãos, 1 Coríntios 4:6, ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que não aprendais. Ele quer que a gente não aprenda algo. A gente tem que ficar burro em alguma coisa. O que a gente tem que ficar burro? Não aprendais a não ir além do que está escrito. Nunca devemos, jamais, chegar na palavra de Deus. Okay? Se não há luz, se Deus não revelou, se não há esclarecimento, não devemos ir além. Não falar, eu acho. Não devemos, eu creio assim. Não devemos fazer a vida baseada na suposição, mas na revelação clara, intencional da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Isso é importante. Isaías 8:20 fala o seguinte: se a lei e o testemunho não falarem mais alto, nunca veremos a luz do dia, a alva, a luz nascer. Quer dizer, continuaremos em trevas. Certo. Então não devemos confiar nem na nossa sabedoria, nem na nossa experiência. E aqui eu gostaria de realçar algo. A igreja erra muito, como Jesus falou,
pecas, erras, em Mateus 20, 22, é não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. É um pecado, é um erro, e este tem sido, quando a igreja abandona e vai além do que está escrito, ele comete esse erro. E eu gostaria de fechar aqui o meu comentário falando de algumas coisas que acontecem hoje. Anteriormente, nós tínhamos revelação contínua, a tradição, falando, hoje ainda nós temos coisas do gênero. Por exemplo, o emocionalismo. Você falando, eu sinto que Deus está falando comigo. E ele toma essa decisão baseada no seu sentimento, na sua emoção. Outras pessoas falam, usando esse de emocionalismo, falando do espírito. Como o Batista citou, ele cita erroneamente a palavra de Deus, que diz a letra mata, o espírito fica. Então eles entendem o espírito como emoções, ser guiado, entendem? As pessoas que baseiam sua vida na Bíblia como frios e mornos e pessoas carnais. E essas pessoas vivem a sua vida baseado na emoção. Note, quando ele vive a vida baseada na emoção, que a autoridade máxima é algo dentro dela. Ele é que tem autoridade, o que ele sentia que ele faz. Então, mas a autoridade é transcendente, a autoridade está fora de nós, a autoridade não está dentro de nós, não é o que a gente sente, não é o que a gente sonha, não só a nossa experiência. Você chega assim, irmão, olha, isso é errado, não pratica isso. Ele fala, não, isso comigo funciona. Eu já tive essa experiência, mas essa experiência foi a Escritura. Não, mas isso aqui aconteceu comigo. Então, mas ele baseia a sua autoridade, acaba sendo ele mesmo a sua experiência de vida. Nós temos o racionalismo que surgiu no século XIX com o iluminismo, dizendo que a razão, não mais a revelação, não mais a teologia, mas a razão passou a ser agora a juiz final. Quer dizer, se não cabe na minha mente, se o milagre não pode explicar, se algo não pode ser explicado, não posso crer. Então, hoje muitos dos seminários teológicos fora do país abraçaram essa ideia racionalista, que a mente é que é a juiz de tudo. Se não cabe na minha mente a encarnação, o milagre, a transformação, eu tenho que buscar uma explicação naturalista, materialista e não acreditar no sobrenatural, atribuindo a razão então claramente como juiz máximo das doutrinas e da verdade de Deus. E nós temos algo também que é muito frequente naquelas igrejas tradicional, a igreja metodista, a minha também, presbiteriana. Por exemplo, existe um tradicionalismo. Ele fala de quê? Ele fala assim, irmão, você fala assim, irmão, isso é Bíblia, temos que mudar. A resposta da senhora, do pai, nós já fizemos isso aqui há vários tempos, há vários anos. Não podemos mudar. Mas a questão não é que fizemos há vários anos. A questão é estar na Escritura. Então, por ser tradicional, não é errado seguir a tradição, mas a tradição tem que se submeter à palavra de Deus, Batista. Então, nós somente a Escritura, é somente, sozinho. Não podemos somar. Se você soma, adiciona, já não tem somente a Escritura. Se você subtrai, também já não tem mais somente a Escritura. Se você divide a Escritura, já não tem somente a Escritura. Se você multiplica com uma outra fonte de autoridade, você não tem somente a Escritura. Nem as confissões, nem as melhores confissões têm a mesma autoridade em questão de fé e prática das Escrituras. Por isso, precisamos voltar às fontes, às origens, à palavra de Deus.